Olá, segundo ano! Sexta-feira chegou e temos duas videoaulas hoje para que vocês possam assistir e realizar as atividades do dia. Teremos hoje a nossa videoaula de língua portuguesa e trabalhando com a literatura infantil, que é essa de agora, certo? E teremos também a nossa de cidadania, moral e ética. Então, são duas disciplinas, três, no caso, né? Três disciplinas bem importantes, que vocês têm que prestar bastante atenção. Qualquer dúvida, podem perguntar, certo? Digam aí, tia, eu fiquei com dúvida nessa questão quando eu fui fazer a atividade. Vocês também têm a opção de voltar o vídeo. Às vezes eu falo no vídeo e vocês até não percebem, mas se tiver alguma dúvida que não esteja no vídeo, vocês podem sim perguntar no nosso WhatsApp, certo? Ou perguntar para mim mesmo, ok? Então, vamos lá para a nossa aulinha de língua portuguesa trabalhando com a literatura infantil de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um texto, certo? Que traz o nosso livro. Vamos trabalhar o vocabulário, que é muito importante, que é o vocabulário de algumas palavras, certo? Algumas palavras que têm destaque no nosso texto que nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar também a interpretação do texto. E o que é essa interpretação de texto, Tia? A interpretação de texto é entender o que aquele texto traz, o que aquele texto fala. Não é apenas ler. Eu li, mas eu não entendi o que aquele texto quis dizer. Então, eu não consegui interpretar aquele texto. Agora, eu tenho que ler com calma, ler devagarinho, prestar atenção em cada palavra que o texto traz, e assim eu vou conseguir interpretar, saber o que aquele texto está falando, certo? Então, vamos lá para o nosso slide e vamos ver qual é o nosso texto de hoje, certo? Língua portuguesa, trabalhando para caráter infantil, professora Regiane, segundo ano, 5 de março de 2021, certo? Lendo o texto, trabalhando vocabulário e interpretação de texto. É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, de língua portuguesa. O nosso texto está na página, vou ler para vocês, certo? Vou aumentar minha tela. O nosso texto está na página 34 e 35. O nome do texto é esse que eu coloquei no slide, certo? Quem tem medo do saci. Então, vocês podem ir abrindo aí o livro de vocês para vocês acompanharem a leitura junto comigo. Quem tem medo do saci? A comunidade em que moramos, minha mãe, meu pai e eu, fica perto da floresta, lá para as bandas do rio Silamões. Eu ouço muitas histórias de lendas da floresta, mas uma das que mais me causam arrepios é a de um moleque travesso chamado Saci. Algumas pessoas não acreditam que ele existe, mas eu sim. Minha mãe sempre me contou que ele, quando quer, sabe bagunçar a vida dos outros. E eu já o vi pulando em uma perna só. Vou dizer como ele é para que você não pense que é mentira minha. Ele é um menino negro, de uma perna só, e mesmo assim consegue fazer estripulias mirabolantes. Ele sabe até cruzar a perna. Vê se pode. Como um diabinho desses pode fazer isso? Bem, não terminei. Aliás, tenho muitas coisas para falar do Saci. Ele usa um gorro vermelho que parece lhe dar superpoderes e fuma um cachimbo que não tem fim, pois sempre aparece com ele na boca ou na mão. Mais incríveis mesmo são as traquinagens do Saci. É verdade que não são grandes maldades, mas as pequenas ele faz sim. Ele esconde os objetos da casa, não se sabe como, pois estavam ali, na sua frente, e fica caçoando, enquanto ficamos loucos procurando. Ele queima a comida das panelas
enrola o rabo dos cavalos, perturba as galinhas, quebra os pratos, seca a água das vasilhas e some misteriosamente. O Saci também gosta de assobiar quando não existem noites de luar. E tudo que dá errado, pode apostar, é culpa dele. Mais uma coisa deixa o Saci muito chateado e sem esses poderes miraculosos. Quando alguém lhe tira o gorro vermelho, aí sim, perde as forças e não pode fazer suas maldades. Eu já vi muitas vezes o Saci aprontar aqui na minha casa e não gostei nada. Da próxima vez que ele vier com suas brincadeiras para atrapalhar a nossa vida, vou me vingar. Tira o seu capuz e vamos ver se consegue me pegar. Mas, enquanto não conseguir tirar a razão da sua força, quero ficar bem escondidinha, para não me deparar novamente com ele. Não que eu tenha medo, sou apenas precavida. Afinal, quem tem medo do Saci? Então, gente, essa foi a nossa história. Quem tem medo do Saci? Certo? Aqui trouxe uma história de uma menina que conheceu o Saci, que disse todas as características que o Saci tem. Ela falou que muitas pessoas não acreditam no Saci, mas que ela acredita. Também falou todas as características que o Saci tem. Que é esse menino negro, que usa gorro, tem um cachimbo, não é mesmo? Adora fazer brincadeiras, como ela disse, atrapalha a vida dos outros, não é mesmo? Então, vamos agora para o nosso vocabulário. Nosso vocabulário, gente, se encontra também na página 35, certo? Mas eu coloquei aqui no nosso slide para que vocês pudessem acompanhar palavra por palavra que o nosso vocabulário traz hoje. Vocabulário. Caçoando foi uma das primeiras palavras que apareceram no nosso texto. Caçoando quer dizer zombando, implicando, gracejando. Quando alguma pessoa faz uma coisa e a outra começa a rir, começa a caçoar, zombar, certo, gente? Então, caçoando tem esse significado, zombando, implicando, gracejando. Temos também a palavra estripulias, que o Saci adora fazer estripulias. O que são essas estripulias? Travessuras, desordens ou confusões. Olha só como essa casa aí parece que o Saci passou e fez muita estripulia, que está bem desorganizada. Não é mesmo? Então, estripulia é isso. Mirabolantes. Como foi que disse aqui no nosso texto sobre isso? Mirabolantes, que foi relacionado também às travessuras do Saci, que são espalhafatosas. Mirabolantes quer dizer espalhafatosas, extravagantes, malucas, certo? Podem ser as ideias que o Saci tem, que são mirabolantes. Ele adora inventar coisas, não é? Fazer coisas com as pessoas e com os animais também. Miraculosos, certo? Miraculosos também está no nosso texto. Admiráveis, sobrenaturais, extraordinários. Precavida. A menina do texto disse que ela era precavida. E o que quer dizer? Prevenida, cautelosa, porque ela disse que não queria encontrar mais o Saci na frente dela. Então, ela não tinha medo dele, ela só era precavida, ela era prevenida. Traquinagem, a nossa última palavra do nosso vocabulário de hoje. Traquinagens quer dizer travessuras, que também tem aqui, olha só, no estripulias, que também é relacionado a travessuras, ok? Então, estripulias e traquinagens estão relacionadas a travessuras.
texturas. Ok? Então, nós vimos 6 palavrinhas no nosso vocabulário de hoje. Caçoando, estripulias, mirabolantes, miraculosos, precavida e traquinagem. Todos esses estão na página 35, pertinho do texto, certo? Lá embaixo, com o seu significado, que são esses que eu coloquei aqui para vocês nos nossos slides. Aqui são alguns personagens do folclore brasileiro, certo? Pois o Saci Pererê é um dos personagens do folclore. Aqui tem o Boitatá, a Cuca, a Vitória Régia, o Curupira, a Iara e o Saci, que foi o personagem principal aqui da nossa história de hoje. Muitas pessoas acreditam nessas lendas, mas, como nós sabemos, essas lendas não existem, são apenas lendas, apenas histórias folclóricas, certo, gente? Então, nós precisamos conhecer essas histórias, mas só por conhecer. Não precisamos ter medo delas, não, certo? E o nosso texto foi um texto curto, um texto bem legal de ser trabalhado, onde nós conseguimos interpretar direitinho sobre o que falava naquele texto. O texto que falava sobre uma menina, que falava sobre o Saci, sobre as características dele, certo? De acordo com isso, nós vamos agora fazer as nossas atividades de hoje, que são a página 36 e a página 37, que estão relacionadas à história Quem Tem Medo do Saci, certo? Vou aumentar minha tela um pouquinho, porque nós ainda vamos ter o slide de trabalhando com a literatura infantil. Então, na página 36, diz assim, nós vamos trabalhar aqui o vocabulário. O vocabulário são esses slides que eu coloquei aí para vocês, de algumas palavras que contêm no nosso texto e que tem o significado dessas palavras. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por um sinônimo. O que é um sinônimo? Palavras que têm significados parecidos, certo? Então, você vai voltar lá no nosso vocabulário, da página 35, e vai resolver essa atividade aqui. Item A, arrume já seu quarto. Que menino para gostar de fazer estripulias. Então, esse nome estripulias, ele está em negrito, ele está mais pretinho. E o que é que você vai fazer? Quando chegar nele, você não vai escrever ele. Você vai procurar o significado dele, que está na página 35, e vai colocar aqui no lugar desse nome estripulias. Você vai procurar o significado e vai escrever aqui o significado. B. Foi realmente uma cena mirabolante. C. A falta de segurança nos faz cada vez mais ser precavidos. Não se pode caçoar dos outros, isso é falta de respeito. Dizem que os bruxos têm poderes miraculosos. As crianças sempre fazem algumas traquinagens. E a página 37 tem dizendo assim: marque as características do Saci. É paciente, é alegre, usa um gorro vermelho, é travesso, tem uma perna só. Marquem aí com um X, certo? Quando é que o Saci perde as forças? Dizendo lá na nossa história. Vocês lembram? Marque as cenas que mostram as traquinagens do Saci. Aqui nós temos 3 imagens e você vai marcar as que mostram as traquinagens do Saci. Além do Saci, você conhece outros personagens do folclore brasileiro? Quais? Olha só, essa também eu falei aqui para vocês, certo? No nosso slide. Trouxe alguns personagens para que vocês conhecessem apenas o nome deles. Eu não falei específico sobre cada um. Mas aqui na nossa atividade, eu estou perguntando se você conhece. Se você conhecer só um, você pode colocar só esse, certo? Se você conhecer mais de um, você coloca todos os que você conhece. Agora nós vamos falar sobre o nosso livro paradidático, A Fada das Folhas. Vou aumentar aqui a minha tela, certo? E vamos agora falar sobre A Fada das Folhas. Esse nosso livro aqui, paradidático, que é o livro que nós estamos estudando e fazendo as atividades do Trabalhando com a Literatura Infantil. A Fada das Folhas.
A princesa Bela vai fazer aniversário. Todas as fadas receberam um lindo convite com uma fitinha azul. Cada fada queria dar um presente especial. Afinal de contas, a princesa Bela era muito querida e amada nos 7 reinos. A fada da neve teceu um lindo cachecol felpudo e azulzinho, cheio de gotinhas de gelo brilhantes. Era um presente maravilhoso. A fada do sol guardou um pôr do sol lindo em uma caixinha. Todas as vezes que a princesa Bela abrisse a caixa, sentiria o calor em seu rosto. A fada das flores teceu uma tiara com as margaridas mais viçosas que encontrou. Ao usá-la, a princesa Bela seria a mais linda entre todas. A fada das folhas estava muito entristecida, porque não encontrava nenhum presente que pudesse agradar a princesa. Ela imaginava que ninguém gostava das folhas e nem do outono, que era a sua estação. E por isso seus presentes não seriam tão bons quanto das suas amigas fadas. Chateada, ela se sentou perto de um lago e começou a chorar, quando de repente, um sapo que estava passando por ali se compadeceu da pobre fadinha. Por que você está triste assim? Disse ele. Não tenho nenhum presente para o aniversário da princesa Bela. Nada do que eu fizer pode ser tão encantador quanto as flores da primavera, os raios do sol do verão e a neve do inverno, lamentou. Aí é que você se engana, disse o sapo. Na sua estação do ano existem presentes lindos escondidos. Você quer ver? No outono, as folhas se tornam amarelinhas. Parece que estamos pisando em um jardim de ouro. Além disso, é a estação onde encontramos as mais lindas frutas. Você me deu uma grande ideia, disse a fada das folhas. Vou tecer um tapete de folhas coloridas para a princesa Bela. Então, com a ajuda do sapo, a fada teceu um tapete cujas folhas mudavam de cor. A princesa Bela gostou muito de todos os presentes, e a fada das folhas soube que era muito importante e amada. Por isso, sempre quando chegar o outono e os animais da floresta sentem as folhas caindo das árvores, sabem que é a fada das folhas tecendo presentes para todos os seus amigos. Então, gente, essa daqui é a nossa história da fada das folhas. Como vocês sabem, nem todas as aulas eu estou lendo a história completa, não é mesmo? Algumas aulas eu apenas comento com vocês, como na aula passada. Mas hoje conseguimos aqui fazer a leitura completa para que possamos realizar a atividade com mais facilidade, porque tem algumas perguntinhas que estão bem relacionadas a como está escrito na nossa história. Então, por isso que hoje eu resolvi ler o livro completo para vocês, ok? A nossa atividade do paradidático, trabalhando com a literatura infantil, são as páginas 11 e 12. Na página 11 diz assim: circule o presente que a fada das flores fez para a princesa. Vocês lembram qual foi o presente que a fada das flores fez? Então, vocês circulam aí, ok? Desembaralhe as palavras e descubra o que o sapo disse à fada das folhas. Lembram que o sapo chegou para conversar com a fada das folhas porque ela estava muito triste? Vocês podem ir lá no livro de vocês também, certo? No livro paradidático, vocês podem dar uma olhada e realizar essa atividade aqui, de ordenar a frase. Veja as pedras que o sapo pulou e some os números. Como assim, tia? O sapo pulou 4 pedrinhas, certo, gente? As pedrinhas têm os números 12, 7, 11 e 10. Como é que você vai fazer? Vocês trabalharam no primeiro ano adição simples, ok? Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão montando a continha e com o resultado daquela continha, você vai somar com o outro. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro. Aqui você vai colocar 12 mais
7, que é a segunda pedrinha. E vai resolver 7 mais 2, 9. E aqui eu coloco o numeral 1. Então, esse resultado aqui, você já vai somar com esse 11, certo? Você vai somar aqui, ó, 19 mais 11. Depois aqui, o resultado que der aqui embaixo, você vai somar mais 10, ok? E vai colocar o resultado aí no total. E a página 12 é um joguinho dos 7 erros. Marque com X as diferenças entre as duas imagens. 7 erros, 7 diferenças. Então, caprichem aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que foi sobre interpretação de texto, Quem Tem Medo do Saci, e o nosso livro paradidático, A Fada das Folhas. Então, beijão para vocês. Não percam a nossa próxima aula de Cidadania, Moral e Ética, ok? Tchau, tchau!